Então, vamos lá. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução aos métodos ágeis. Tá tranquilo? Né? Então, a gente já começou uma introdução aos métodos ágeis. O que nós vamos focar hoje, o que é método ágil e o que fala o manifesto ágil. Tá? Ao fim dessa explanação, a gente vai parar essa aula hoje e nós vamos focar na entrega, no desenvolvimento da nossa metodologia de desenvolvimento baseada no processo unificado, tá bom? Então, vamos trabalhar métodos ágeis agora, na primeira parte. Na segunda parte, nós vamos trabalhar a nossa metodologia, o trabalho que nós temos que entregar no meio do ano, tá bom? Vamos lá, então. Então, os objetivos dessa aula a gente pretende mostrar para vocês os problemas que existem hoje no modelo tradicional em relação às pressões que o mercado exerce sobre a área de TI, tá? A gente pretende demonstrar o significado, né, o que é o método ágil e quais os modelos mais significativos que representam os métodos ágeis. Extreme Program e Scrum. Esses são os dois modelos que a gente vai trabalhar. Por quê? A gente vai trabalhar Extreme Program porque Extreme Program é uma programação extrema, né? Então, acredita-se no método ágil que, utilizando programação extrema, a gente consegue fazer um software, tá? Então, a gente vai conhecer como que eles empregam engenharia de software, a implementação, código, codificação e teste para entregar um aplicativo. E Scrum é um modelo ágil de gestão de projetos, que foge um pouco daquele modelo tradicional, onde nós temos que fazer o termo de abertura de projeto, onde nós temos que fazer o plano de projeto, fazer todo um cronograma de um ano de projeto, orçamento, nada disso. O Scrum, ele propõe uma maneira ágil da gente autogerenciar uma equipe onde a gente não tem a figura do gerente e tem uma figura do Scrum Master, que é um cara que ensina Scrum para a equipe trabalhar, se autogerenciar e alcançar os objetivos. Então, é uma forma ágil da gente trabalhar, de fazer gestão. Extreme Program, XP, é uma forma ágil da gente entregar software, codificar e entregar. Então, Extreme Program, uma metodologia ágil baseada mesmo em programação e testes. Programa, teste, entrego. Programa, teste, entrego. Faço uma revisão, entrego, volto. E Scrum, uma maneira ágil de fazer gestão de projetos de software, entregas rápidas de maneira gerenciada. Tudo bem? São os dois modelos que a gente vai trabalhar até o final do semestre agora, dentro da nossa disciplina. Bacana? A gente não vai escrever uma metodologia baseada em Scrum e baseada em Extreme Program, porque não existe uma metodologia, né? A gente vai ver que existem boas práticas que têm que ser executadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma metodologia para projetos que, por características, não podem ser desenvolvidos por métodos ágeis, né? Extreme Program e Scrum não caberiam no porte daquele projeto, então tem que ter uma metodologia mais tradicional, e aí a gente vai escrever nossa metodologia para cumprir, né? E para outros projetos em que a gente consiga usar Extreme Program e Scrum, entender o que eu preciso conhecer de método ágil para que eu possa, nesses momentos, empregar uma outra forma de construir o software. Então, dessa forma, no primeiro semestre, a gente vai dividir as nossas ações em entender como eu desenvolvo um projeto pelo método tradicional, seguindo uma metodologia onde eu tenho todo um formalismo até entregar o projeto, e isso é importante, muito importante, porque às vezes eu que tenho empresa tomo prejuízo, porque a gente não consegue controlar
o andamento dos projetos, e lá na frente, o cliente pede o que estava no escopo, a gente atrasa cronograma, a gente entrega o cara não quer, é obrigado a refazer, isso tudo é custo. Então, é muito importante que a gente tenha uma metodologia para minimizar esse impacto, tá? Por outro lado, nós temos projetos extremamente pequenos, extremamente rápidos de serem desenvolvidos, que não cabe o esforço de uma metodologia. Então, a gente emprega o Scrum e Extreme Program para desenvolver esses projetos. E isso é importante. Agora, o que é desenvolver baseado no Scrum e baseado no Extreme Program? É o que a gente vai aprender. Então, são duas formas muito diferentes de pensar, e não adianta a gente achar que o mundo se resolve com o método ágil, porque não é verdade. Vão ter vários projetos que a gente não vai conseguir empregar, né, o conceito de ágil para entregar aquele projeto. A gente vai ter, e em alguns momentos, a gente vai ter que a gente vai ter que ser profissional bastante suficiente, um consultor bem maduro, para a gente entender que aquele projeto, eu preciso ter uma metodologia, mas eu posso entregar ele de uma forma ágil. Então, criar uma mescla, quase que uma mescla de um pouco de formalismo e um pouco de conceito de ágil para entregar um projeto. Isso é fundamental que a gente entenda, que a gente saiba, para que a gente tome decisões inteligentes quando nós formos gestores de projeto. Tá bom? Em arquitetos, né, caras que são responsáveis por entregar projetos. Então, a gente vai... a competência abordada nessa aula é a gente se capacitar, né, para que a gente possa selecionar cenários ideais para aplicação tanto de um método ágil quanto de um método tradicional, quando for necessário. Tá bom, pessoal? É isso que é o intuito da aula de hoje. Seguindo aqui, deixa eu passar aqui, né? Qual que é os desafios do software? E quem está no mercado comigo aí, e nós que estamos no mercado o dia todo, a gente sabe disso, né? O mercado demanda grande quantidade de aplicações. Hoje é app, é site, é integração. O negócio é o software. Então, o negócio vive em função de software. Por isso, o software é mais complexo. Ele já não é mais um software monolítico, né, que tinha um bloco, né? Hoje o software está distribuído em várias máquinas, em várias camadas, em vários sistemas operacionais, em máquinas com sistemas completamente heterogêneos, né? E a gente tem que integrar tudo isso. Então, os softwares, hoje, as aplicações são aplicações inteligentes que integram várias tecnologias para a gente poder atender às necessidades de negócio. Outra coisa interessante é que se a gente não está preparado para as mudanças que existem hoje no negócio, a gente vai se dar mal. Então, hoje, o requisito muda. É básico que a gente está conversando com o usuário no começo do projeto, que no meio do projeto ele fez uma alteração e no final ele quer uma outra. Se a gente não está preparado se a gente se moldar em cima da nossa aplicação e entender que isso faz parte, essa mutação faz parte, a gente pode ou cobrar errado, ou a gente pode ou entregar errado, faltar recursos, né? Então, é importante que a gente entenda que no mundo de hoje, as mudanças são rápidas e são constantes. As mudanças fazem parte do projeto, né? Com relação às metodologias tradicionais, a gente tem um problema hoje, né? As metodologias tradicionais, elas supõem que a gente consiga prever um projeto de 10 meses, o que vai acontecer no 10º mês do projeto hoje. Tanto que a gente faz cronograma para 10 meses, para 11 meses, né? A gente faz cronogramas extensos, né? No metodologia tradicional também, a gente tem pouca interação com o cliente. A gente quase não tem interação com o cliente. Ou porque o cliente não tem tempo para a gente, né? Ou porque o cliente, ou a gente, né, realmente se distancia, vai trabalhar e fica lá 15, 20 dias sem fazer uma reunião com o cliente. Então, a gente não tem um contato direto com o cliente, né? Outro problema que a gente vê nessa relação dos métodos tradicionais, das metodologias tradicionais, é uma ênfase muito forte, e torna-se até em alguns projetos burocráticos, né? Com relação ao preenchimento de documentos, de formulários,
tem que seguir um processo, ter controles rígidos em relação à metodologia, né? Veja quem está na ISO 27000, na ISO 15000, né? Na ISO 9000, os caras têm que seguir o processo, e não tem como não seguir. Eu não vejo isso, é lógico que aí nós estamos, ainda mais nesse governo aqui, a gente está vendo tudo que é extremo é ruim, né? Então, não existe extrema esquerda nem extrema direita, né? Os dois extremos são ruins, né? Então, o extremo do formalismo também é ruim. Então, a gente tem que entender quando, dentro de um projeto, é necessário o preenchimento de um formulário, de um documento de requisitos, né? Então, quando isso é necessário e até que nível isso é necessário. Então, é importante a gente criar metodologias enxutas, em que realmente tudo que eu vou produzir, eu possa usar. Eu não tenho que produzir nada dentro do projeto, porque o cara fala assim, não esquece de criar o documento de requisitos. Mas por quê? Porque faz parte da documentação. Está totalmente errado, equivocada essa ideia, né? O documento de requisitos ele não teria que ser um documento que faz parte da documentação. O documento de requisitos tem que ser uma ferramenta na qual o usuário concorda com a entrega que eu vou fazer, né? Com as funcionalidades que eu vou entregar para ele. E não eu fazer um documento interno para apresentar para o meu auditor. Entendeu isso? Então, essa visão de que metodologia é burocracia, a gente tem que começar a quebrar. Isso vem lá dos idos de 80, 90, começo dos anos 2000, e é difícil de mudar isso. Então, por isso que a gente tem muita resistência em quem é mais antigo na área. Quem é mais antigo na área acha que metodologia é alguma coisa extremamente burocrática. E a gente não tem que enxergar por esse lado. Nós temos que enxergar, por exemplo, controles rígidos. Será que não seria necessário a gente controlar se todo mundo fez os testes de acordo? Acho que sim, né? Porque se a gente não tivesse controle e liberar o software sem a quantidade de testes adequada, o cliente vai encontrar um monte de defeito em tempo de homologação, ou pior, em tempo de uso em produção, que nós tenhamos condição de ter limpo em tempo de projeto. Né? Então, não vocês que estão agora, entrando na área, começando agora, não tratem a metodologia como uma documentação, e sim como um conjunto de ferramentas que tem um objetivo de ser usado naquele momento do seu projeto. Se ele não cabe naquele objetivo, se para você alcançar aquele objetivo, você não precisou daquela ferramenta, então simplesmente coloque lá, não aplicável. Mas não faça alguma coisa como documentação. Isso é dinheiro jogado fora. Tá bom? Outra coisa que é importante a gente citar, e isso também eu vejo com um perigo, né? É que hoje a gente faz uma avaliação do progresso do projeto baseado em toda a metodologia e não no código que está liberado para o usuário usar. Então, a gente usa muito tempo para fazer um documento de requisito, para fazer um documento de caso de teste. Olha só, estou usando a palavra documento, que é uma palavra muito usada no mercado. Está errado, você já sabe que é errado, né? Então, a gente faz toda a documentação do projeto, né? E para que a gente faz isso? Para cumprir cronograma. E aí, na verdade, o código do software não evoluiu nada. Então, o cara já gastou metade das horas, 1/3 das horas do projeto para criar toda essa documentação, porque ele precisa ter isso na metodologia, mas não está usando de maneira adequada para validar se aquele modelo, a modalidade está correta, se aquele requisito está correto. Ele não está tendo essa visão. Quando ele não tem essa visão, todo esse progresso não existiu. Não existiu porque ele usou aquele tempo para criar um documento para ele guardar, né, para apresentar para o auditor depois, né? Mas o software não progrediu. Só que no cronograma dele, ele vai fazer uma reunião com o cliente e vai falar assim, o projeto está com 40%. O cliente já imagina, puxa, 40% já está, daqui a pouco está entregue. Só que esses 40% foi entregue, tipo assim, 10% de código, 30% de metodologia que ele não usou para validar o código que ele está fazendo. Isso é horrível, né?
E tem muito projeto que é tocado dessa forma. Gerente ruim, cara que enxerga a metodologia como documentação e não como um conjunto de ferramentas que te apoiam a desenvolver o projeto. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é uma metodologia perfeita? É aquela que você criou um conjunto de ferramentas que apoia você a desenvolver e a entregar um software que realmente agregue valor para o seu cliente. Isso é uma metodologia bacana. Metodologia em que a gente vê em 90% das empresas aí, né? Um conjunto de documentos que eu tenho que guardar numa pasta para apresentar para o meu auditor. Lixo, dinheiro jogado no lixo. Tá? Com relação, uma consequência dessa metodologia que é usada hoje como um conjunto de documentos para ser armazenado é a produção de software com uma grande quantidade de erros embutidos. Né? Por que esses erros foram embutidos? Porque a regra de negócio não foi validada, então eu codifiquei, aceita produtos com 60 dias de validade, com menos que 60 dias de validade. Ele não testou lá se igual 60 dias ele aceita ou rejeita, e na hora de fazer o código, ele colocou que aceitava. No teste, não era para aceitar. Porra, mas era só um if, quanta coisa não está errada nesse sentido, né? Então, um conjunto de quantidade de erros grande que a gente podia evitar se a gente usasse as ferramentas de cada etapa do desenvolvimento para validação, para me apoiar, e não como um documento que eu guardo lá no meu GitHub, que eu guardo em algum lugar da minha pasta lá, para falar, olha, eu tenho esse documento aí. Né? Existem casos, pessoal, que a gente escreve, gasta dinheiro para escrever caso de testes, e na prática, nenhum daqueles casos de teste foi executado. Só está lá o documento. Existem casos que o cara faz um cronograma de projeto, ele guarda na gaveta e só atualiza 100% quando acaba o projeto e não usa aquilo como uma ferramenta para acompanhar a evolução do projeto. Existem casos em que a gente escreve um documento de requisitos depois que o software está quase codificado, só para poder ter a documentação do projeto. Uma merda. Entendendo? Então, olha quanta coisa errada tem e como a cabeça hoje do analista, do gestor de projetos, está equivocada. E quanto que a gente tem que evitar que a gente assimile, né, esses conceitos de maneira inadequada e que a gente também use, né, a metodologia como mais um documento. Não é. Né? Então, metodologia é um conjunto de ferramentas que a gente usa, né, para entregar o software de acordo. E aí, quando a gente não faz a coisa adequada, a gente não tem flexibilidade, porque está dentro de um processo, então isso me engessa, tudo fantasia, mas que, na verdade, quando a gente usa disso, dessa cabecinha errada, a gente tem esses problemas. A gente tem um projeto de software totalmente sem flexibilidade e com uma grande quantidade de erros na entrega do produto. Né? Algumas métodos ágeis que foram desenvolvidos a partir do Manifesto Ágil de 2000. Tá? A gente vai falar aqui. Extreme Program, totalmente baseado em programação. Dynamic System Development Method é um modelo criado na Inglaterra, né, que foi baseado no método de desenvolvimento dinâmico, que é muito parecido com o XP, tá? É baseado também em programação e teste. Aliás, a gente vai ver, cara, que bom conjunto desses métodos aqui são métodos criados para desenvolvimento e testes, tá? A família Cristal, que é um conjunto de cristais, né? É também um método baseado em Stream Program. Adaptative Software Development é uma maneira de desenvolver software de maneira adaptativa. A gente vai codificando, vai avaliando com o cliente, vai adaptando para a visão do cliente e vai liberando. Também codificação e testes, entendeu? Então, olha como o método está baseado em programação e testes, tá? TDD, que não está aqui, Test Drive Development, é o desenvolvimento baseado em testes, né? Scrum é o único deles que não tem nada a ver com programação, é totalmente baseado em gestão, o Scrum, tá? FDD, Feature Driven Development, é um método ágil em que isso é bacana, cara. Ele enxerga feature. E quando a gente fala de feature, a gente não está falando, por exemplo,
da inclusão de um cliente. Eu estou falando em a gente orientar o desenvolvimento a pequenas features. Então, por exemplo, carregar um combo. Carregar um combo é uma feature. Então, eu crio o meu requisito do que eu tenho que fazer para carregar um combo. Então, por exemplo, fazer uma lista. Fazer uma lista é uma feature. Aonde eu vou usar essa lista? Eu vou usar na consulta, em várias consultas, eu vou usar na alteração. Então, mas tudo bem. Mas é uma lista. Então, eu vou criar a lista. Perceberam? Uma procedure para fazer insert. Em vez de eu criar uma insert para cada tabela, eu passo parâmetros e crio uma feature para receber esses parâmetros. Aí, com uma única feature, eu consigo fazer inclusão em vários tipos de tabelas diferentes. Aí não preciso fazer código, o mesmo código de insert em 10 tabelas, né? Eu consigo usar uma única tabela e passar os parâmetros para ela, entenderam? Como assim, Rubens? Dá um exemplo. Imagina que você tem na sua estrutura do seu projeto 10 tabelas com código e descrição. Todas elas, 10 tabelas, têm código e descrição. Essa é a característica. Em vez de eu criar 10 inserts, ou 10 queries, ou 10, né, eu crio uma função, uma feature, que recebe o nome da tabela, e a coluna, e as duas colunas, né, e incremento nela. Entendeu? Olha que coisa bacana, facinho de fazer, né? Mas essa orientação, então, essa orientação de Feature Driven Development, ela é um método que é muito baseado em requisitos, né? Quais são as features que eu preciso levantar desse requisito, dessa funcionalidade que eu preciso entregar. Então, eu entrego por função, por funcionalidade, as features que compõem aquela funcionalidade, né? Lean é muito hoje utilizado dentro que é aquela programação limpa, né? É um projeto limpo. Quanto eu consigo fazer com menos programação, menos testes e menos análise. Então, é fazer mais com menos, né? E nesse sentido, a gente tem hoje uma evolução de tudo isso daqui que nós estamos vendo hoje, pessoal. Dentro do Open Source, por exemplo, nós temos já o RUP ágil, né? Então, o Unified Process ágil, né? Agile Unified Process, que já está aí, né? A UP, né? A Agile Unified Process é um método ágil baseado em processo unificado, né? Já mudamos um pouco o conceito. E a gente vê que uma evolução de tudo isso daí é o DevOps. Hoje, DevOps é uma coisa que está em alta, que está todo mundo querendo implantar. Nada mais é que uma evolução de tudo que nós estamos vendo aqui. As coisas começaram com as metodologias ágeis e elas migraram para o DevOps. Então, o que a gente vê hoje de suprassumo no desenvolvimento, a gente vai até ter uma aula, uma visão geral do que é o DevOps, né? A gente evoluiu para o DevOps, que é essa orientação, esse desenvolvimento integrado, essa visão integrada do desenvolvimento e a operação de serviço, tá bom? Até agora, alguma dúvida, pessoal? Posso prosseguir? Pode sim. Tá? Pode, professor. Então, aqui, pessoal, uma visão do desenvolvimento tradicional, onde a gente tem aqui, ó, o levantamento de requisitos até entrega em produção. Isso é o método tradicional. No método, algumas premissas básicas do método tradicional é que era necessário fazer uma análise de requisito profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura, né? Então, isso era importante a gente entender. O Rafael quer entrar aqui, ó. Acho que já liberei para o Rafael entrar. Boa noite, Rafael. Tá? Uma coisa importante aqui é que a gente era obrigado aqui, ó, a olhar todos os requisitos de todo o projeto primeiro, detalhar todos os requisitos primeiro, para depois começar a fazer a arquitetura. Então, eu levantava os requisitos, fazia o detalhamento das regras de negócio todinha primeiro, para depois montar a arquitetura. A gente percebeu que não precisa disso tudo, né? Mas o método tradicional, e tem um monte de projeto que é feito assim hoje ainda, tá? Então, era necessário fazer um estudo minucioso
para elaborar numa visão inicial já, mas uma arquitetura detalhada. Então, eu não tinha domínio muito bom do projeto, mas eu tinha que já propor uma arquitetura muito detalhada para construir aquele projeto. Isso era muito ruim, né? Porque a gente lá no meio, lá no fim do projeto, no meio para o fim, a gente percebeu que algumas decisões não foram muito boas na arquitetura, e aí a gente teria que fazer um retrabalho, e isso entrava tudo como custo do projeto, né, pessoal? E isso é importante ver isso, né? Quanto que a gente, por tentar prever uma arquitetura sem ter muito detalhes, muito conhecimento, né, já tentar implementar com detalhes a arquitetura, lá na frente a gente via que aquela arquitetura não dava suporte para algumas funcionalidades ou para algumas coisas que a gente precisava implementar. E a gente tinha que refazer essa arquitetura, né? Então, isso é um problema. Também, a gente tinha que testar o sistema antes de mandar ele para o cliente, só no final. Então, eu esperava criar a versão final do sistema para depois testar. Eu não tinha competência de ir fazendo, liberando, para que o cliente fosse testando. Eu fazia tudo primeiro e entregava para o cliente. Então, isso é um problema muito sério, tá? Aí, a consequência, ó, é que quanto mais o tempo passa, mais eu vou acumulando tarefas de disciplinas. Então, o custo, que era quase zero aqui em requisitos, ele sobe de maneira exponencial conforme a linha do tempo vai passando. Porque quando eu chegar aqui na produção, eu tenho que desmontar todo o software para chegar no requisito. E isso de desmontar e construir de novo, eu tenho que desfazer tudo isso e fazer tudo isso de novo. Por isso que o custo sobe dessa forma. Se eu acho um problema aqui no requisitos e logo aqui eu resolvo, o que eu tive que fazer? Acertar o documento de requisitos. Percebe? Então, isso é óbvio, esse desenho é óbvio, mas pouca gente consegue entender isso aqui na prática, né? É igual falar que vamos todo mundo voltar a trabalhar. Legal. E quantos vão se infectar? Quantos vão ficar doentes? Não, o cara esquece dessa curva aqui, ó. Ele esquece que quanto mais gente a gente liberar na linha do tempo, mais gente vai ser infectada, menos gente vai ter para trabalhar, né? Porque quanto mais gente infectada eu tenho, menos vagas no hospital eu tenho, mais gente morre, e essa consequência começa a impactar o mercado, porque agora eu não tenho mais dinheiro para comprar, porque eu estou pagando o velório do cara. O cara que trazia o dinheiro para casa não traz mais, porque ele morreu, né? E o cara que me atendia lá, não atende mais, eu tenho que contratar. Contratar quem? Quem está infectado? Então, fica um círculo extremamente ruim, né? Então, vejam as consequências na linha do tempo, fazendo uma analogia, né, aqui. Se a gente cuida aqui, logo no começo, o que é muito melhor do que cuidar depois que tem tudo isso aqui pronto. Tá bom? Então, se a gente fosse fazer software, é lógico, né? A gente fez análise, para jogar essa análise fora, vou ter que arcar com esse custo. Se eu já montei a arquitetura, eu vou ter que jogar tudo isso aqui fora e fazer de novo. Se eu já codifiquei, eu vou ter que jogar toda essa codificação fora e fazer de novo. Se eu já testei, se já está em produção, por que esse custo é tão exponencial? Porque além de envolver o custo de refazer, eu também incremento aqui o custo que o negócio pode sofrer. Eu posso vender eu posso ter uma falha de segurança e alguém baixar um produto meu sem pagar, e aí vai, tá bom? O movimento ágil, ele foi iniciado no final dos anos, no século XX, né, começo do século XXI, né? No final do século XX, lá por 1990 e pouco, né, os programadores iniciaram um conjunto de ações nas quais eles se repudiavam em ter que escrever metodologias, em ter que escrever documentos. Para eles, era muito melhor, era muito mais interessante para o cliente receber um programa codificado do que receber a especificação daquele programa. Então, isso fez um certo burburinho no mercado, porque esses programadores experientes e esses consultores aqui, eles venderam bem esse peixe para o cliente, né? Porque o cliente da área de negócio que ouve assim, cara,
Por que que ao invés de você pagar 40% do seu projeto em documentação, entre aspas, você não paga 60% para receber o projeto pronto? Porra, isso era mel para os meus ouvidos, né, cara? Isso aqui era uma música, era Mozart para os meus ouvidos, era mel para minha boca, né? Eu quero, você quer uma coisa mais legal do que isso? Cara de negócio que tem que baixar o custo, entregar mais rápido, né? O cara de negócio sensacional, entrega com mais qualidade, mais rápido e com preço melhor. Era tudo que ele queria ouvir, né? Aqui eles questionam e se opõem a um monte de práticas que são adotadas no modelo tradicional de engenharia de software e de gerência de projetos. Então, eles jogam por baixo todo o PMBOK. O PMBOK já não existe como ele é hoje, né? Que lá validar escopo, validar custo, risco, recurso humano, comunicação, a parte de compras, isso, gestão de fornecedores, isso tudo, gestão, né? O que eu tinha disso tudo era uma gestão de stakeholders, que eu preciso fazer, né? Uma visão disso, e um cronograma muito ali de rádio para a gente poder fazer gestão. Então, a gente vai ver uma diferença muito grande na forma de pensar, né? Não que esteja errado isso daqui, mas nós temos que entender que entregar ágil não é fazer rápido para depois consertar. Entregar ágil é entregar certo da primeira vez. E pouca gente faz isso, tá? E tudo começou, pessoal, dentro desse congresso na Universidade de Utah, onde, num congresso internacional de gestão de engenharia de software, foi proposto esse manifesto que repudiava o excesso de metodologias, né, e apoiava softwares feitos baseados em programação e teste, métodos ágeis, tá? Principalmente, pessoal, quando a gente estudou lá no começo do ano, né, logo no comecinho, quando a gente estudou lá o ciclo de vida iterativo e incremental. Então, um ciclo de vida que fosse evolutivo, que fosse iterativo, isso é, várias repetições, essas várias evoluções geravam evoluções, então, software evolutivo, de maneira iterativa e interativa. A interação, sem interação com a área de negócio, não tem método ágil. Não tem. Porque o método ágil é baseado em entregas, em ciclo de vida interativo, iterativo e evolutivo e incremental. Se não tem a característica, e para isso, uma que a gente estudou lá atrás, para isso funcionar, eu preciso ter o meu usuário o tempo todo comigo. Se eu não tenho o meu usuário com isso, eu não vou usar o método ágil, porque eu vou quebrar a cara. Tá bom? Então é isso. Aí, ó, o Manifesto Ágil, ele tem 4 pilastras. A gente vai falar sobre elas. A primeira é essa. Indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas de controle. Então, aqui, o Manifesto Ágil, ele abre uma guerra, declara a guerra a qualquer processo e a qualquer ferramenta de gestão de processo. E ele fala assim, não existe project, não existe, entendeu? O que existe são indivíduos. Os indivíduos e as interações entre esses indivíduos são muito mais importantes do que ferramenta para controlar uma equipe de projetos, ou do que uma ferramenta para a gente mandar e-mail, ou de uma ferramenta para controlar processo. Percebem isso? Então, é importante a gente frisar que, de novo, né? Se indivíduos são mais importantes do que processos e interações são mais importantes que ferramentas, eu tenho que ter equipes pequenas para fazer isso. Então, não adianta eu achar que vou criar método ágil com uma equipe de 30 pessoas, que não vai dar certo, né? Uma equipe de um projeto de 30 pessoas, eu não posso trabalhar com método ágil. Porque para trabalhar com método ágil, como a interação é necessária, essa interação é face-to-face, é cara a cara. Então, se eu não tiver possibilidade de conversar com todo mundo, de entender todo mundo ali cara a cara, eu não consigo implementar. Entendeu? Então, as equipes têm uma característica no método ágil
que as equipes têm que ser pequenas, no máximo 7 pessoas, né? 7 pessoas, sempre número ímpar, né? Mas no máximo 7 pessoas seria, assim, o extremo do projeto já. Um projeto também, se a gente fizer uma continha rápida aqui, eu vou fazer para vocês, deixa eu pegar essa calculadora aqui e já ir na minha calculadora, ó. Se a gente pegar também 7 pessoas vezes o 68, eu teria um projeto de 1.176 horas, que não é pequeno. E se eu falasse que eu teria 4 iterações de um mês, eu estou falando de fazer em 4 meses um projeto de quase 5.000 horas. É hora pra caramba. Se a gente tem uma hora média aí de R$185, mais ou menos, nós estamos falando de um projeto de R$870 mil. Quer dizer, não é um projeto barato. Já perceberam, né? Então, pessoal, equipe de 7 pessoas, só para a gente ter uma ideia, para a gente fazer assim, tá bom, 7 pessoas, mas 7 pessoas é pequeno, não é não. 7 pessoas é um projeto de mais ou menos R$1 milhão. Entenderam o que eu estou falando? Então, tem que entender bem, quando a gente entender do que está falando, né? Quando a gente falar de metodologia, eu sempre quero que vocês conciliem a parte conceitual, a característica de negócio. Vocês têm que aprender isso como negócio. Tá? Então, não caiam nessa história, equipes pequenas, né? 5 pessoas, né? Porra, 5 pessoas, se a gente pegar lá 168 vezes 5, eu teria 840. Se eu entregar o mesmo projeto, se eu ficar 6 meses com o projeto, né? Eu tenho 5.000. Se eu pegar esses 5.000, 185, eu teria R$932 mil de projeto. É um projeto muito grande, muito grande. Então, são projetos de valor razoável. Então, a gente que é gestor de um projeto desse, que é responsável, já pensou a Priscila amanhã, o Vitor amanhã, serem responsáveis por projetos aí dessa casa, nessa monta, 900 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, cara, e trabalhando ágil, peraí, tem que ter muito cuidado, entendeu? Então, interações, indivíduos e interações mais importantes que processos e ferramentas. Software funcionando é mais importante que documentação. Então, entregar um documento de requisitos, entregar um documento de especificação, na visão deles, é menos importante para o usuário final do que o software funcionando. Se ao invés de entregar uma documentação, uma especificação do componente, eu já puder entregar o software funcionando, ele vai ficar muito mais feliz, e vai mesmo. Mas será que eu consigo entregar esse software rodando com pouca documentação? Se eu conseguir, fantástico. Agora, se eu não conseguir, é bom especificar. Então, para todos os... Aí entra aquela mescla, né? Então, para todos aqueles componentes mais complexos, eu vou especificar e vou apresentar uma especificação e o cliente vai me validar. Para tudo aquilo que for código e descrição, ou que for uma tela simples, alguma coisa que eu faço rápido, eu vou usar ferramentas e métodos ágeis para fazer. Então, é legal ter essa simbiose, ter esse conceito, para a gente poder saber a hora que a gente usa uma coisa, a hora que a gente usa outra. Tá bom? Colaboração com o cliente é mais importante que negociação de contratos. Então, mudou o requisito. Mudou o requisito? Mudou o requisito. Mudou o requisito? Peraí que eu vou dar uma olhada no projeto aqui, vou dar uma olhada no contrato. Não, cara. O método ágil, ele propõe que como o cliente vai estar comigo o tempo todo, eu não tenho que ficar olhando o contrato, o que ele pediu, se está dentro do escopo, está fora do escopo. Eu vou ajustando o meu contrato, eu vou ajustando o meu projeto conforme eu vou colaborando com o meu cliente. Isso é importante, a colaboração com o cliente é importante, e é verdade também. Né? Então, vejam que nada do que está aqui, na minha opinião, é uma verdade pura, e nada do que tem aqui também não é aplicável. Tudo aqui é muito aplicável, desde que eu saiba quando aplicar e por que eu estou aplicando. Adaptação a mudanças é muito importante. Quem não quer ter uma equipe de projetos ou estar num projeto em que mudar um requisito faz parte do dia a dia, e eu entendo isso e consigo me adaptar a essa mudança e refazer e entregar um refactor, né,
fazer um refactor daquilo que está pronto e entregar para o meu cliente. Fantástico isso. Mas quando a gente vai para o mundo real, tem alguns problemas. Imagina que a gente trabalha por contrato, né? A mudança, eu me adapto rápido à mudança. E o custo? Quem vai pagar essa diferença? Né? Então, se a gente trabalha com método ágil e já propõe isso no orçamento, uma folga para garantir essas mudanças rápidas, sem problema. Olha, então, pessoal, fica tranquilo, qualquer mudança que o cliente pedir até 100 horas, ou 80 horas daquilo que foi especificado, né, a gente assume que está dentro do projeto. Ah, bacana. Eu coloquei lá uma gordurinha de risco, coloquei esse tempo a mais lá para poder me adaptar. Tranquilo. O que não pode é eu fazer um cronograma extremamente competitivo, sem gordurinha nenhuma, e o cliente ficar pedindo as coisas e eu fazer de conta que tudo bem, é método ágil, adaptação, mudança, e lá na frente entrego com atraso, entrego com o custo estourado aqui, então paguei para trabalhar, o cliente ficou infeliz porque não entreguei no prazo. Então, duas merdas, né? O cliente está chateado comigo, o meu chefe está mais chateado porque o meu projeto é prejuízo. Então, cuidado. Então, adaptação, mudança, colaboração com o cliente, software funcionando em indivíduo e interações mais importantes do que ferramentas e processos, são aquilo que o Manifesto Ágil prega. É importante entender isso? É aplicável? É. Mas a gente tem que ter maturidade de saber aplicar. O que eles pediram era isso. O que eles manifestavam, o Manifesto Ágil falava sobre isso. Eu, na minha explicação aqui, ainda contestei algumas coisas que eles colocam, tá bom? Quando a gente falou de método ágil, o princípio do Manifesto Ágil está baseado naquelas 4 características ali, né? Indivíduos e interações, software funcionando, colaboração com o cliente e adaptação às mudanças. Aí cria alguma coisa, né? A maior prioridade está em satisfazer o cliente entregando sempre sistemas com valor. Isso é, eu estou fazendo uma entrega que ele sente que tem valor agregado para o negócio dele. Isso é importante. A gente tem essa maturidade de selecionar e fazer uma entrega que realmente vai fazer diferença para o meu cliente. A gente está preparado, nosso projeto está preparado para as mudanças de requisito. Se a gente estiver preparado para essa mudança de requisitos, isso vai fornecer uma vantagem competitiva enorme para nós, que somos desenvolvedores, e para o cliente, com relação ao negócio. O negócio mudou, eu já estou rapidamente preparado para adaptar o negócio à nova mudança. Tá? Um princípio importante também aqui é entregar versões que sejam funcionais, isso é, que o pessoal possa usar no menor prazo possível. Então, a ideia é que de tempos em tempos, a cada mês e meio, né? Então, a cada 4 semanas, a cada 6, 8 semanas, nesse intervalo entre 4 e 8 semanas, eu consigo liberar versões que o meu cliente final já consiga usar. De preferência, versões que estejam ligadas a funcionalidades que agreguem valor para o negócio dele, tá bom? O pessoal de negócio e desenvolvedores trabalham juntos. Isso é fundamental, porque se não for assim, também não tem método ágil. Se eu não tiver uma pessoa de negócio do lado do meu time, lá, me cobrando, testando, validando, especificando, a gente não consegue trabalhar, então não consegue entregar. Então não adianta nada também, vamos trabalhar com o cliente A, B, C, método ágil, se o cliente pode me receber uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e ele não está disponível quando eu precisar. Dá um tiro no pé. Muitas vezes a gente acha que o cliente vai ter esse tempo, não tem, então tem os seus perrengues também, mas o pessoal do negócio e o pessoal do desenvolvimento trabalhando juntos é uma excelente prática, não é uma boa, excelente prática. Construir projetos com indivíduos motivados, dando um ambiente de trabalho e confiando na individualidade de cada um. Então, ter equipes pequenas, onde a gente possa construir projetos em que as pessoas se conheçam, saibam o que cada uma está fazendo, por que está fazendo aquilo, apoie. Então, ter equipes colaborativas. Isso
a gente tenta implantar na Queston com os meninos. A gente sempre tenta fazer equipes pequenas, com poucas pessoas que interagem entre si no projeto e entre projetos, tá? Para que eles sempre tenham a colaboração de alguém quando precisarem ou tiverem alguma dúvida, né? Então, isso motiva quem precisa e motiva quem vai dar o coaching, né? Então, é um ambiente extremamente salutar e que a gente tenta... E isso tudo baseado no método ágil. A gente tenta replicar aqui uma boa prática do método ágil, tá? E uma outra coisa é conversas ágeis. É troca de informações rápidas, né? Então, o WhatsApp ali rápido, tete a tete, conversar mesmo. É mais importante do que a gente documentar e mandar um e-mail extenso e longo. Então, eu sempre falo para os meus meninos, cara, primeiro você chega no seu cliente e você interaja com ele e garanta o acordo. Depois que você acordou, que definiu, que você entendeu ali tete a tete, tudo que tem que ser feito, aí faz um e-mail só para confirmar aquilo que você acordou no tete a tete. Tá? Então, essas conversas rápidas que a gente faz, elas são importantes, mas documenta depois. Manda, sim, um e-mail para documentar aquela conversa que você teve. Isso é uma excelente prática, tá bom? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Não, professor. Tranquilo, professor. Tá tranquilo, pessoal, de boa até agora? Acho que sim, né? Não tem muito segredo. Acho que vocês já caminharam bastante, né, nesses 4 anos para entender um pouco do método ágil. Acho que alguém já havia falado para vocês. Se não falaram, eu acho que aí na literatura, alguma coisa, vocês já pesquisaram alguma coisa, mas é importante ter esse embasamento para que todo mundo esteja no mesmo denominador para entender depois o que o XP está falando, né? O que o Extreme Program está falando, né? O que o Scrum está falando lá na frente, né? Então, é importante a gente ter esses conceitos iniciais para que a gente possa, né, produzir melhor, tá bom? Entender melhor, né, a metodologia. Então, olha que interessante. Mais alguns princípios do Manifesto Ágil, a gente vai medir progresso através do software funcionando. Então, eu meço o progresso do seguinte tipo: quantas funcionalidades eu tinha que ter funcionando hoje? Na linha do tempo. Na linha do tempo, 10. Né? Quantas eu tenho hoje? Eu tenho 50. Se fosse... só para a gente fazer uma conta justa, tá? Se todos os esforços fossem iguais, então agora eu tenho 50% do esforço do projeto feito. Legal. Então, 50% de tudo que eu tinha que entregar está funcionando já. Não é bem assim que funciona, mas a gente procurar medir o quanto do software funcionando já está entregue é uma medida muito importante, tá bom? Porque senão a gente sempre fica lá, está quase entregue, mas o que ele está funcionando? O que ele está trabalhando? Com nada. Então, na verdade, não entregou nada, tá? Isso é uma forma de pensar quando a gente pensa em ágil, tá? Se o usuário não usa, então não considera pronto, não considera entregue, tá? O desenvolvimento sustentável. Então, o que o Manifesto Ágil fala é assim, cara, trabalhar 8 horas por dia, e ponto. O que eu fiz em 8 horas está feito, o que eu não fiz, amanhã eu faço. Por quê? Tem uma pesquisa que fala que tudo que a gente faz em 8 horas, né, tem uma capacidade de incrementar erro. Até 12, essa capacidade aumenta. Maior que 12, vai ter erro. Entendeu? Então, é bom a gente usar sempre o limite das 8 horas para trabalhar. Tá bom? Outro princípio importante é que a equipe é extremamente técnica, né? Não adianta eu fazer método ágil com gente que tem perfil de gestão. Só gestão. Porque quem é que vai entregar? Se tudo é baseado em programação e teste e não tem a figura do gerente, tem que ter uma autogestão, o que eu estou propondo? Que os programadores sejam gestores deles mesmos. Entenderam?
Então, é o contrário. A gente precisa de cara técnico bom, de excelente nível técnico, e isso é uma dificuldade para implementar método ágil. Quando a gente tem uma equipe tradicional, a gente consegue colocar lá um sênior, um júnior, balancear e fazer o balance e entregar uma equipe balanceada. Quando a gente trabalha com Stream Program, é muito complicado, é um risco a gente corre, né? Porque se a gente colocar as pessoas que não estão preparadas ainda tecnicamente para desenvolver, sem coach nenhum, não vai sair. Entendeu? Então, por mais que uma equipe esteja lá preparada, pronta, sempre tem que ter um cara mais sênior dando um coach para elas. Se não existir a figura do coaching, a gente não vai conseguir implementar método ágil, porque esse cara não vai conseguir entregar. Entenderam? Então, tecnicamente bom é fundamental para ter sucesso com o método ágil. E tecnicamente bom, pessoal, é arquiteto e programador, tá? Fazer código, como o código não tem dono, o código, todo mundo pode pegar o código para fazer, não é o código da Priscila, não é o código da Grazi, não é o código da Kelly, né? É o código que as três podem estar revezando, pegando o código para trabalhar, né? É muito importante que a gente tome sempre decisões simples. Então, a simplicidade na escolha da arquitetura, na escolha da codificação, é fundamental para que todas as pessoas, rapidamente, ao lerem o código, tenham entendimento do que ele faz. Não adianta nada se fazer um código extremamente enxuto e complexo, tá? Porque você usou várias coisas complexas lá, se depois só você entende. Foge do método ágil, tá? Está dizendo aqui que arquitetura, requisito e desenho, elas aparecem em equipes que se auto-organizam. Então, as equipes têm que ter um perfil em que elas possam levantar o requisito, desenhar e criar arquitetura. Entendeu? E isso é importante. Essa equipe tem essa competência. Eu não posso ter uma equipe que é competente para codificar, mas não consegue montar a solução. Entenderam, pessoal? Então, isso é o outro problema, né? A gente tem que ter perfil na equipe que consiga entender o problema, extrair o requisito desse problema, desenhar uma solução e implementar uma arquitetura codificando. Esse é um perfil caro, né? Arquiteto de software, né? De tempos em tempos, o time pensa em como se tornar mais efetivo e ajuste o seu comportamento de acordo com a sua produtividade, né? Então, a gente vai ver que como o time é autogerenciável, de tempos em tempos, esse time tem que começar a procurar metas de produtividade, a diminuir os tempos dele, porque imagina que nós estamos num projeto há 4 meses trabalhando para esse mesmo projeto, para esse mesmo cliente. Eu tenho certeza que a iteração 5, que a quinta iteração, se a gente tivesse há 3 meses trabalhando, vamos para a quarta iteração. Eu tenho certeza que a quarta iteração vai ter uma produtividade muito melhor que as 3 iniciais. A gente domina mais do problema, a gente domina mais da ferramenta, a gente domina mais da solução, a gente domina mais do ambiente do cliente, das características do cliente. Então, isso tudo faz com que a gente tenha tido um monte de problemas e agora a gente já aprendeu como não passar por esses problemas. Então, tudo isso aqui, pessoal, gera uma competência na gente, técnica, uma competência técnica na gente, em que a gente consegue ter ganhos de produtividade no futuro próximo. Então, de tempos em tempos, o time ele vai revendo a sua produtividade em função daquele projeto, em função daquele cliente. Tá bom? Agora, algumas aplicações comuns em projeto, algumas coisas que acontecem em projetos. Olha só, o gerente de projeto, ele concorda em prosseguir sem que todos os requisitos estejam bem definidos. Isso é uma característica de métodos ágeis. Por quê? Eu não preciso definir todos os requisitos para que eu comece o processo de codificação e testes. Eu tenho que ter em mãos todos os requisitos ou somente os requisitos daquela interação.
Então, se naquela interação eu vou entregar um cadastro, um pedido, uma inclusão de pedido, o que eu preciso é isso, detalhar o cadastro do que for lá e especificar só a inclusão do pedido. Então, eu dou foco para isso. Tá? Então, eu posso prosseguir sem definir o restante dos requisitos. Porque agora, o meu objetivo é entregar esse pedacinho aqui. Tá? Os desenvolvedores, eles concordam em prosseguir sem ter todos os requisitos documentados. Isso é óbvio, ele não quer ter o documento de requisito preenchido com todos os requisitos e a regra de negócio detalhada para todos os requisitos. Não, só para aquilo que ele vai usar nessa interação agora, tá bom? O gerente de projeto, ele fomenta a implementação de novas funcionalidades a cada nova versão e percebe que da sua parte foi importante, né? E percebe o quanto foi importante para o usuário com os resultados que ele consegue apresentar. Então, também percebe que o projeto terá sucesso e será útil. Então, qual é o pensamento do gerente de projeto quando trabalha com método ágil? Fazer entregas rápidas e entregas que o cliente veja ganho em utilizar aquilo que ele está entregando. Dessa forma, ele começa a perceber que a entrega que ele fez começou a dar resultado. Então, imagina que eu estou agora criando uma solução e eu crio um app e já libero o app para fazer compra. E já lá no site, mesmo que eu não tenha um painel ainda de gestão das compras, eu já liberei a parte de pedido. O cara começou a fazer pedido. Então, olha que legal. Eu não sei ainda uma visão estratégica do meu, mas já comecei a vender. Então, não vou esperar mais 3, 4 meses para depois implementar, porque queria implementar um dashboard junto. Não. Eu já liberei os pedidos, os meus clientes estão fazendo pedidos usando minha ferramenta e eu já consegui trazer dinheiro novo para a empresa. Todo mundo feliz. Entendeu? Os membros da equipe sabem que alguém vai ajudar quando ocorrer algum problema. E isso é fundamental. É muito importante que os membros do nosso time tenham confiança de que sempre terá alguém para ajudá-los em caso de dúvida, que é o nosso coach. Tá? E a gente tenta colocar isso lá na Questo. Na Questo a gente tem muita gente começando agora a trabalhar, né? Então, a gente tem os nossos coaches lá, e eles têm que estar à disposição dos meninos quando eles precisam de apoio. E a gente trabalha bastante para que esse pessoal mais maduro não deixe de dar o coaching para o pessoal que está chegando agora. Isso deixa o pessoal que está começando projetos mais confiante e deixa o nosso pessoal de coaching cada vez também mais preparado, porque quem ensina, aprende. A melhor forma de aprender é você ensinar alguém. Porque para ensinar, você tem que primeiro saber fazer. Então, quanto mais você ensina, mais você sabe sobre aquilo. Então, é melhor para quem ensina e muito bom para quem está aprendendo. Tá bom? Até porque cria, né, dentro da empresa, os ícones, né? O cara que é o ícone, o cara que ele vai se espelhar, o cara que ele fala, pô, esse cara... E isso cria essa semente para que ele possa replicar isso daqui a pouco, quando ele for o cara mais maduro e tiver que dar coach para o cara mais novo que ele foi um dia, né? Está entrando lá, tá? Uma outra coisa importante é que os gerentes, eles percebem que eles não precisam falar para a equipe o que fazer ou garantir o que vai ser feito. A própria equipe, ela tem esse know-how, ela tem a expertise de autogerenciar e saber quais são as entregas que ela precisa fazer e nos tempos que ela precisa fazer. Tá? Então, é importante isso, é importante frisar que a gente pode, sim, ter, né, essa sinergia de gestão usando o conceito da autogestão de equipe. Né? Tem um coaching em gestão que avalia se os grupos estão conseguindo se autogerir de maneira adequada. Isso é muito importante, muito bacana isso. A equipe percebe, né, que ninguém vai dizer o que tem para fazer. Isso faz parte do trabalho da equipe. Então, quando a gente trabalha com método ágil, ninguém da equipe tem que esperar alguém falar, você tem que fazer isso.
saber o que tem que fazer faz parte do tipo ágil de trabalho que a gente adotou para aquele projeto. Então, as equipes se autogerenciam por quê? Elas sabem o que tem que fazer hoje. Então, elas são autogerenciáveis. Não precisa de ninguém dizendo para ela, você está fazendo tal coisa? Não, ela sabe que naquele dia, naquele momento, ela deveria estar fazendo tal tarefa, porque a equipe é autogerenciável. E não existe mais aquela divisão entre testadores e programadores. Todos são desenvolvedores. Então, o desenvolvedor tem que ter visão de banco de dados, tem que ter visão de arquitetura, tem que ter visão de programação, tem que ter visão de testes. Então, um bom desenvolvedor, ele vai construindo esse perfil de arquitetura dentro dele, esse perfil bem forte dentro dele, né? Então, para ele ser um cara ágil, reconhecido, ele tem que ter visão de requisitos, a visão de arquitetura, a visão de codificador e a visão de tester. Se ele tiver essas 4 perfis carregados dentro dele, essas 4 variáveis carregadas dentro dele, ele é um recurso sênior para trabalhar com o método ágil. Tá bom? Então, para a gente terminar, eu acho que aqui a gente vai terminar essa parte da aula, né, falando do manifesto ágil, e um pouco uma introdução sobre metodologias ágeis. Qual é o foco? Né? O foco é na entrega de versões pequenas do software que funcionam e que o cliente tenha uso, possa usar no negócio dele. Né? No que se refere às equipes, né, a gente colocar foco no desenvolvimento, nas pessoas que desenvolvem o software. Então, o foco não é mais em fazer gestão, em fazer documentação. O foco das equipes e das pessoas é ser humano, é desenvolver projeto a partir de interações, é codificar, testar e entregar de maneira frequente, de maneira que as pessoas que são usuários possam usar essas entregas e criar valor para o negócio dela, aumentando o faturamento, diminuindo o custo, diminuindo o risco, aumentando a abrangência de vendas, e aí vai. Entenderam? O que ele retira o foco? Ele retira o foco de metodologias pesadas, onde a gente tem um monte de documento burocrático para preencher. Então, a gente tira foco dessa burocracia, tira foco dessa visão de documentação e de contrato. A gente troca essa visão de documentação e de contrato por interações tete-a-tete. E a gente tira o foco de ferramentas e põe o foco todo nas pessoas, na interação face-to-face. Tá? Então, aqui está onde a gente coloca foco quando usa o método ágil e onde a gente vai tirar o foco. Vai desfocar de processo, vai desfocar de documentação, vai desfocar de ferramenta e vai focar em entregas ágeis, com codificação e teste, né, de funcionalidades pequenas, que são entregas de maneira frequente, já agregam valor, tá? E o relacionamento todo baseado no ser humano. Tá bom? Isso é um método ágil, isso é metodologia ágil. Então, metodologia ágil não é entregar rápido, é colocar em produção no menor tempo possível algo consistente, sem erros, e que alguém consiga tirar valor, proveito disso no negócio. Então, vamos quebrar um pouco o paradigma? Metodologia ágil não é codificar rápido e entregar. Isso é uma corrida contra o relógio. Metodologia ágil é entregar no menor tempo possível, disponibilizar para o usuário no menor tempo possível um conjunto de funcionalidades que esse usuário possa usar e agregue valor para o negócio dele. Tá claro, pessoal? Tá, né? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar a visão de uma das metodologias para construção, para codificação, que é a Extreme Program, que é uma metodologia onde a gente se baseia totalmente em codificação e teste para fazer entrega de projetos. Tá bom? Então, próxima aula, nós vamos falar de Extreme Program. Então,
nessa parte da aula, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma vivência que já tenha tido? Alguém quer contribuir com a aula, por favor? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. O método ágil, pelo que eu entendo, ele acaba sendo um removedor de burocracias desnecessárias. Porque ele visa entregar o produto, mas sem impor tanta burocracia que seja desnecessária a ponto de atrapalhar o processo, certo? Essa é a visão, esse é o resumo mesmo disso, mas o mais importante, tá? Eliminar a burocracia. Não sei se você cravou a última fala minha, mas importante entregar ágil, entregar no menor tempo possível uma ou um conjunto de funcionalidades sem defeitos que possa ser usado pelo usuário e que traga valor para a empresa. Se não for assim, se eu só entregar mais rápido, sem documentação, e entregar com defeito algo que ele não use e que não agregue valor, não é método ágil. Entendeu? Então, uma definição, Priscila, que eu gostaria que você tivesse muito forte, é essa de que método ágil não é somente entregar mais rápido sem eliminando a burocracia. Método ágil é construir o software de maneira mais rápida possível, onde eu possa disponibilizar, então, de maneira mais leve, né, usando o menos possível de metodologia de documentos, né, usando o menos possível, tá? De maneira que eu consiga disponibilizar no menor tempo possível funcionalidades que o usuário possa utilizar em produção e que o uso disso agregue valor, traga valor para o negócio dele. Entendeu? Entendi. Então, não pode ser qualquer entrega, tem que ser uma entrega de qualidade, funcional, que agregue valor e não tenha tanta burocracia. Então vamos lá, vamos colocar em ordem? Vamos colocar em ordem? Desenvolver com a menor burocracia possível, isto é, com o menor conjunto de documentos possíveis. Tá? Um software que é entregue, cujas funcionalidades são disponibilizadas para o usuário no menor tempo possível, sem defeito, isso é, com uma alta taxa de qualidade, sem defeito, que o usuário possa utilizá-la em produção e que o uso dela em produção gere valor agregado para o negócio. Isso é a definição mais sensacional que a gente possa trazer para o que é método ágil. Tudo bem? Para todo mundo que está hoje aí ouvindo, e quando vocês ouvirem de novo essa aula, ouçam esse pedaço do vídeo várias vezes, para que vocês consigam entender e colocar em prática o que é método ágil. Porque tem muita gente hoje falando que está entregando método ágil, correndo atrás de entregar no menor tempo possível, sem se preocupar com a qualidade, aí o cara entrega, era para entregar em 3 meses. Ele entregou em 1 mês e meio. Porra, o método ágil funcionou. Ele só conseguiu usar em produção depois de 5 meses. Porque durante esse período todo ele ficou consertando, conserta e volta, conserta e volta, conserta e volta. Quando foi ver, cara, era melhor que tivesse feito no método tradicional, que em 3 meses entregava ele estava usando. Quis entregar em 1 mês e meio, só consegui zerar tudo em 4, 5 meses. Quer dizer, isso não foi método ágil, foi tentativa e erro. Entendeu? Então, nós temos que descaracterizar método ágil como entrega rápida, entregar no menor, quanto o cronômetro, né? Entregar no menor prazo possível, não é bem isso. Entregar sem metodologia, não é isso. Né? Não é isso. Entregar usando, sim, métodos leves, com o menor uso de formalização possível, porque o usuário está do seu lado, então, como o usuário está o tempo todo do seu lado, você não precisa formalizar tudo, né?
Então, formalizar com a menor intensidade de formalização, né? Entregar no menor tempo possível funcionalidades que esse usuário que está do seu lado todo dia possa usar, e o uso dela sem defeitos, né? Que ele possa usar, e aí o uso dela agrega valor. Como assim? Aumenta as vendas, que ele começou a vender pela internet, ele não vendia. Então, porra, que legal, quando eu implantei essa funcionalidade, eu consegui agregar valor para o meu negócio. Comecei a achar mais um canal, mais um faturamento que eu tenho agora que eu não tinha antigamente. Entenderam? Ah, eu implantei uma funcionalidade que eliminou download não liberados. Porra, que legal, isso evitou uma perda que eu tinha de tanto, agregou valor. Perceberam, pessoal? É fundamental que vocês pensem assim. Tá bom, minha querida Priscila? Você entendeu? Entendi sim, professor. É só um desabafo, assim, né, em relação a empresas que têm capital aberto na Bolsa, elas acabam sendo auditadas por qualquer passo que elas dão. E aí isso burocratiza tanto que você ter contato com um método ágil é uma raridade. É. Por isso que eu estou falando, né? A gente tem que saber como trabalhar com métodos ágeis. A gente pode até ter uma filosofia ágil usando uma formalização, entendeu? Então, eu consigo formalizar, por exemplo, eu vou escrever documento de requisitos. Vou. Para todos os requisitos? Não. Para os requisitos daquela entrega. Só que, em vez de eu usar o user stories, que são historinhas que são escritas em 5 linhas, eu escrevo documento de requisitos. E esse, com regra de negócio, tudo bonitinho, aprovo com o cliente que está ali do meu lado, ele aprovou aquele documento e vou fazer. Então, olha que interessante, eu fiz um merge entre as duas metodologias. E isso é importante. Acho que no perfil da gente, de consultor, de profissional, né, não cabe mais, pessoal, vamos fazer método ágil. Então, método ágil não tem documentação, hein? Não é isso não, cara. Se você não tiver maturidade, você, como o cara que vai propor soluções, e propor soluções não é falar que uma é melhor que a outra. Propor soluções é pegar o que tem de melhor em cada uma e criar a solução ideal para aquele projeto. Aí eu acho que você é uma gestora que pode trabalhar comigo, Priscila. Você entendeu? É o que a gente tenta, a gente está colocando a Grazi lá para trabalhar. A Grazi me acompanha todos os dias, ela sabe. O que eu quero dos meus caras da Queston é isso. É que eles sejam propositivos. Eles não sejam nem da esquerda e nem da direita, nem de uma extremidade nem da outra. Ele nem é cristão extremo e nem é o Maomé extremo aqui, né? Entendeu? Então, é aquele cara que viu as melhores coisas de tudo e consegue tirar proveito desses melhores conceitos que ele tem, tanto do ágil quanto do tradicional, e consegue vir nesse projeto e criar uma metodologia para esse projeto, para trocar esse projeto. Ou a gente tem uma metodologia que a gente consiga ter uma simbiose das duas coisas para poder fazer entregas, entendeu? Ou nesse projeto a característica dele é muito ágil, então vamos usar o método ágil para fazer isso. Esse projeto é uma característica extremamente necessário porque e metódico. Por quê? Tem um monte de investidor, o investidor vai querer saber a segurança da informação, que é todo detalhadinho, que depois ela quer validar. Porra, legal. Porque depois o investidor quer saber se não tem brecha. Pensou se criar um aplicativo web em que você deixa a brecha para os caras entrarem por lá e invadir um banco? Porra, quanta gente não está preocupada que se eu tenho uma ação do Itaú e invadirem o Itaú, a ação vai lá embaixo. Se eu sou investidor do Itaú, eu quero saber se todas as aplicações do meu mobile estão seguras. Para isso, preciso ter todo... E já não é documentação. Aquilo que eu estava falando para você no começo da aula, Priscila, Felipe, Grazi, né? Lá no começo da aula, o que eu estava falando?
não encarem metodologia como um conjunto de documentos que eu tenho que formalizar. Porque essa é a visão que os caras do Manifesto Ágil têm. Tá? Encarem metodologia como um conjunto de ferramentas que eu tenho que usar durante partes do meu projeto, para que eu possa, a partir do uso daquela ferramenta, criar um novo cenário para o meu projeto, em que, a partir daquele cenário, eu consiga aplicar uma nova ferramenta e evoluir aquele cenário para um outro cenário. E, a partir daquele cenário desenvolvido, né, e validado, eu consigo aplicar uma outra ferramenta que me dá um outro cenário. Então, o que seria isso? Imagine um documento de requisitos que me gera um cenário que é eu poder aplicar ferramentas de banco de conhecimento, de modelagem de banco de dados e modelar um banco. Esse modelo de banco de dados, ele foi aprovado, essa ferramenta modelo de banco de dados, ela foi aprovada pelo meu cliente, pelo TI do meu cliente. Agora, eu não tenho mais um documento lá de modelo de dados, né? Eu tenho agora um modelo de dados aprovado. Aí eu vou no meu time de dev, lá de banco de dados, e falo, cara, vamos criar os bancos, vamos criar os índices, vamos criar... Então, eu já crio um banco validado pelo TI do meu cliente, ou validado por mim, pela minha equipe primeiro. Aí, criei o banco, agora, antes de eu sair fazendo um monte de query igual maluco, eu fui lá, especifiquei um componente de inserção, especifiquei um componente de query, mostrei essa especificação, validei essa especificação, essa ferramenta, né, especificação, usei ela, criei um cenário novo, né, uma especificação pronta. Essa especificação pronta, eu fui lá e aprovei com o meu cliente. Agora eu tenho um cenário que é uma especificação aprovada, ou pelo meu cliente, ou por alguém do meu time, né, que é o que eu dividi. Agora que eu tenho isso aprovado, que eu tenho domínio sobre o que eu vou fazer, eu vou usar uma ferramenta que é a linguagem de programação para programar e criar o executável. Entenderam, pessoal? Se a gente usa a metodologia como um conjunto de ferramentas que a gente vai aplicando para ter ganho e criando cenários, onde a partir desses cenários eu vou evoluindo com novas ferramentas e vou criando outros cenários até eu ter um software completamente pronto, né? Faz sentido eu seguir a metodologia, porque ela me ajudou a evoluir o meu projeto de software. Se eu uso a metodologia apenas como documentação, cai diretamente nessa mesmice, né, que era aquilo que o pessoal de metodologias ágeis se contrapõe, que é isso aqui, né, ó, que é prioridade em satisfazer o cliente, fazendo entrega de valor, né? Ou metodologia, software funcionando é mais importante do que documentação completa e detalhada. Mano, documentação completa e detalhada, e aí eu gostaria que vocês me ajudassem e a gente pudesse conversar um pouco a respeito disso, se vocês concordam ou não, é o resultado final do meu projeto. Não sei se vocês entendem o que eu falo. Eu acabei de fazer o projeto. Tudo aquilo que eu fui usando para validar, aquele monte de ferramenta que foi gerando aqueles produtos, aqueles artefatos, documento de requisito, caso de teste para ser executado, caso de teste executado, modelo de banco de dados, todas essas ferramentas foram gerando produtos. O conjunto desses produtos armazenados no final de um projeto é uma documentação que eu posso usar no futuro. Então, a documentação é um resultado, não é o fim. Não entendeu? O meio, a documentação não é um meio que eu crio para armazenar e ter o fim, né? A documentação é o resultado do uso dessas ferramentas.
Então, eu não faço um documento de requisitos para ter um documento de requisitos armazenado lá no projeto. Eu faço um documento de requisitos para uso a ferramenta, né, de levantamento de requisitos, detalhamento de requisitos, uma ferramenta qualquer, caso de uso, né, uma ferramenta dessas para quê? Para gerar um documento de requisitos, que é um artefato, que eu possa validar com o meu cliente, e com isso eu crio um cenário novo, que essas são as funcionalidades que eu tenho que entregar, aprovadas pelo cliente. Com esse produto aqui, eu vou aplicar uma nova técnica agora, que vamos especificar o banco de dados, vamos especificar as telas, vamos especificar os componentes. E essas técnicas que eu vou usando são ferramentas que eu vou aplicando no meu projeto de software, que criam cenários, né? Criou qual cenário? O banco de dados. O cenário do outro lado aqui, a especificação de testes. O outro cenário aqui, especificação de componentes. Eu posso validar esses cenários novos, e uma vez validados, eu posso aplicar uma nova técnica, e agora a técnica vou usar a linguagem de programação para usar uma técnica de programação para transformar aquele validação em código pronto. E aí vai, pessoal, numa tela pronta. Qual é a chance de o cara reclamar da tela, da navegabilidade da tela, se antes ele criou um protótipo, né? E esse protótipo foi validado pela área de negócios? É zero, entendeu? Então, isso é um bom uso de uma metodologia. Senão, cai nessa mesmice desse discurso que foi aplicado pelos programadores e que eles tinham razão e têm razão quando a equipe de desenvolvimento trata a metodologia apenas como documentação, que foi o que a Pri colocou para a gente de empresas de SA. As empresas de SA precisam dessa documentação gerada, mas mais do que essa documentação gerada, quem gerou isso dentro da empresa, se gerou com o intuito de ferramenta para validar, gerou certo. Se gerou só para ter a documentação, corre um risco muito grande de ter um projeto em produção que está totalmente desvinculado dessa documentação. Está claro, Priscila? Ficou claro para você? Ficou, professor. Otimizar, na verdade, o que tem de bom em uma metodologia que tem na outra e fazer um resultado melhor, para não ter que arcar com o lado ruim das metodologias. E em caso de empresas SA, a gente tem que documentar tudo mesmo. Isso, Priscila, exatamente isso, Priscila, tá? E criar condições de fazer entregas de valor. Eu acho que o grande segredo dessa aula aqui, de métodos ágeis, né, e essa contraposição com o método tradicional, não é diminuir um em relação ao outro, não é diminuir o tradicional, porque o ágil é melhor, e nem falar que ágil é ruim, só se aplica a projetos pequenos, e que o método tradicional é bacana. Não é nada disso. Eu acho que a grande sacada dessa aula de hoje para vocês é vocês terem certeza que construir software de valor é mais importante do que construir software. Entendeu? Então, construir software é colocar o software lá e deixar o coitado do usuário sem conseguir usar a ferramenta direito, porque você não conseguiu fazer uma entrega de qualidade. Fazer uma entrega de valor, você teve cuidado de levantar regras, requisitos e regras e comportamentos, né? E criar isso, validar isso antes de entregar, e fazer uma entrega que, quando o cliente usou, ele falou assim para você: fantástico, tô tendo ganho com isso, parei de perder dinheiro, comecei a entrar dinheiro em função de usar uma funcionalidade que você disponibilizou num tempo bacana, que é bom para o negócio, porque bom para o negócio é colocar funcionalidade que traz valor para a empresa, não que gera prejuízo. Entendeu? Essa é a principal, criar estratégias para entregar software com valor e entender que cada ferramenta que eu uso em cada disciplina,
requisitos, arquitetura, né? São ferramentas e não documentos que têm que ficar armazenados no projeto. O resultado da aplicação dessas ferramentas é que gera uma documentação ao final dos projetos, que podem ser consultados pelos usuários para entender como foi feito. Mas, como foi feito, né, foi sendo feito usando as ferramentas para criar cenários validados e, assim, diminuir a probabilidade de entregar um produto que não satisfaça o meu cliente. Foi claro, pessoal? Vocês gostaram? Grazi, você entendeu? Sim, entendi, sim. Dá para aplicar no dia a dia, Grazi? Dá sim, na minha opinião. Muito bom, muito bom. Felipe, entendeu esse conceito, Felipe? Consegue falar? Você conseguiu entender o conceito? Sim, professor, entendi sim. Eu achei interessante o que o senhor comentou de não ser uma coisa de correr atrás do tempo, né? De não ser uma parte de documentação, mas de uma entrega de qualidade, né? Isso. É sempre, Felipe, tentando entregar com a menor formalização possível, desde que formalize, né? Com a menor formalização possível, mas entregas de valor. Entregas que o cliente possa usar e agregar valor para o negócio dele. Tá bom? Professor, só uma coisa que eu estava pensando quando o senhor falava, que eu já ouvi também isso deles fazerem um projeto, eles falarem, vamos colocar uma gordurinha aqui para garantir caso tenha alguma coisa que tenha que alterar. Mas, e para os casos que tem que ter essa alteração e, de repente, essa gordurinha, esse dinheiro a mais que eles planejaram para algum imprevisto não for suficiente? Isso quer dizer que o projeto todo falhou, que o gerente do projeto foi ruim? Não, tudo que foge muito do planejado foi porque você não conseguiu ler o cenário de maneira adequada. E o que um bom gestor faz? Ele lê o cenário e faz um planejamento em função do cenário que ele leu. Então, eu posso fazer um projeto mais agressivo, eu posso fazer um projeto mais tradicional, menos agressivo, em função do cenário de riscos, principalmente, que eu estou vendo. Quando a gente fala de cenário, são riscos. Tem pouquíssima gente, inclusive lá na Questo, tem pouca gente ainda que consegue, logo no começo do projeto, ou durante o projeto, identificar riscos que possam levar a gente a ter desvios significativos nos projetos. Porque essa disciplina de riscos, essa visão de riscos, é alguma coisa muito, mas muito difícil da gente entender, né? Principalmente quando a gente não tem maturidade ainda. Né? Todo mundo acha que riscos é alguma coisa... é risco, eu não estou vendo risco. Não é que você não está vendo risco, você tem que procurar o risco. Risco é igual defeito, você não vê o defeito. E depois que você vê o defeito, isso aconteceu. Né? O risco, você não tem que ver o risco, você tem que procurar o risco. Então, procurar na relação do cliente, procurar na tecnologia. Essa tecnologia é uma tecnologia que está acostumada a trabalhar? Não. Então, todos os riscos tem aqui. Eu já não posso ser tão tradicional como eu era. Então, eu vou ter que colocar essa gordurinha. De quanto que é essa gordurinha? Na verdade, essa gordurinha aí que estamos falando, não é a gordurinha. Na verdade, essa gordurinha é a taxa de risco que eu estou colocando lá em função de algo que eu não tenho controle. Porque se eu tivesse... Porque quanto menos risco eu vejo, menos necessidade de colocar esse tempo excedente eu tenho. Entenderam o que eu faço? Por que você colocaria uma taxa de risco? Por que você colocaria uma gordura de 30% em algo que você sabe que não vai ter risco nenhum? Ninguém coloca. Aonde a gente coloca essa gordurinha, a famosa gordurinha? Aonde existe risco. E o que é onde existe risco? Onde você imagina que você começou a perder o controle sobre o domínio daquele problema. Qual é o problema? Qual a solução que eu estou dando para ele? Então, se o problema está lá e você tem domínio completo sobre como aquele problema é resolvido, por exemplo, eu quero que você calcule a área do triângulo
equilátero. Aí você fala, pô, tenho domínio. Qual é o risco de eu errar? Nenhum. Aí, então, cara, vamos então agora, me calcula a área do triângulo isósceles. Aí você fala, já não é 3 lados igual. E aí vou ter que estudar um pouco mais, entendeu? Agora me dá uma área de um triângulo escaleno. Aí você fala, agora ferrou de vez. 3 lados diferentes, como é que calcula o lado disso? Entendeu o que eu estou falando? Então, mas se você tem domínio, você só aumenta o esforço. Fala, ó, eu tenho domínio, porque eu sei a fórmula. Eu sei domínio, eu tenho a fórmula. Agora fala para você, cara, como é que calcula, né, a área de um terreno cheio de curvas, em formato de senoide? Um terreno que sobe, desce, que se você olhar de cima de um avião, ele parece uma curva de senoide. Como é que calcula a área desse terreno? Aí você fala, e agora? Vou ter que estudar mais ainda. Você entendeu? Então, aí, se o cara fala assim, olha, eu quero que você calcule a área, mas a cada tempos eu posso comprar um terreno novo. Aí você fala, peraí, então agora eu tenho que colocar uma gordurinha aí, porque que tamanho que é esse terreno novo? Eu tenho que ter um tempinho para poder entender como se eu vou usar o mesmo método, se eu vou mudar. Você entendeu o que eu estou falando, ô Felipe? Então, fazendo essa analogia, a gente só coloca lá essa gordurinha quando a gente perdeu o controle, quando a gente sente que perde o controle do domínio da solução que eu estou criando. Eu estou criando essa solução, mas pode ser que o cliente mude, pode ser que isso aqui não fique bem legal. Como a gente não domina a tecnologia, pode ser, ou tradicionalmente o cliente muda com frequência as suas especificações, então pode ser que não seja esse o problema e a solução não seja essa. Se eu não tiver um tempo depois, eu vou acabar me dando mal. E tradicionalmente o cliente não aceita novas inserções de horas no projeto. Então, essa análise toda a gente faz para poder entender o quanto que eu preciso pôr nessa gordurinha. E veja o seguinte, eu sempre estou colocando essa gordurinha, Felipe, em algo que eu não tenho domínio. Porque naquilo que eu tenho domínio, e tenho certeza que nada vai acontecer, eu nunca coloco gordura. Entendeu o que eu estou falando, Felipe? Então, para tudo que você fizer num projeto, daqui para frente como gestor, né? Ou você trabalhando num projeto, quando chegar numa linha daquele projeto, que você falar assim, eu tenho domínio sobre isso, quanto que isso aqui pode mudar na visão do cliente? Quanto que isso aqui não vai mudar mais? Não tem como mais mudar isso. Se não muda mais, eu sei uma solução, a solução que eu estou dando é 100%. Cara, eu tô confiante, então não tem que colocar gordura. Qual que é o esforço? O esforço é 60 horas, 40 horas para desenvolver, uma semana. Uma semana para desenvolver, acabou. Agora, se eu pensar assim, eu demoro 40 horas para fazer isso, mas com um risco muito grande de chegar no meio dessa semana, e ele me chamou lá, como já me chamou várias vezes, para colocar mais coisas. E olha como é importante ter histórico, data, big data, ter dado histórico, analytics, né, gente? Olha como é importante ter histórico. E, historicamente, toda vez que ele me chama lá, ele sempre pede alguma coisa, pelo menos 30%, 40% mais, coisa do que ele pediu inicialmente. Pô, se ele pediu 40% a mais, 40% de 40 é 16. Se 16 dá 56 horas. Opa! 16 dividido por 40 dá quanto? Dá um incremento de 20%? De 40%? Então, cara, eu vou ter que colocar uma taxa de risco de quanto aqui? Para chegar em 56 horas. Então, eu vou fazer a divisão. Né? Então, eu vou pegar lá 56 horas, dividir por 40, eu tenho que colocar 40% de incremento na taxa de risco para poder garantir que, historicamente, eu sei que ele vai colocar isso. Então, nesse caso de mudança. No caso de eu não estar confiante com a minha equipe, com a produtividade da minha equipe, né?
Falo, cara, é a primeira vez que eles trabalham com isso, será que essa estimativa corre o risco de escorregar um pouquinho? Eu vou colocar uns 20%, 25% de garantia, né? Você vai lá e coloca 25% de garantia por causa da tecnologia. Então, veja que você está fugindo, o que está fugindo do seu controle na sua percepção, e se for sua percepção, tem um valor. Se for uma percepção que está baseada em histórico, é um valor muito mais significativo. Então, é importante que a gente tenha essa base histórica de projetos, para que essa base histórica possa dar, em tempo de planejamento, essa sensibilidade da gente lidar com o risco do projeto e transformar esse risco em horas adicionais para o projeto. Entenderam? Não, beleza, professor. Entendeu, Felipe? Então, se eu falo que você é meu gerente dentro do meu cliente há 1 ano e você não consegue ainda criar cronogramas que a gente consiga antever problemas dentro do cliente, eu falo, pô, Felipe, você está com dificuldade em gestão. Se você começou hoje, eu falo, Felipe, eu vou dar o coach para você e acompanho, porque é um aprendizado, entendeu? Então é isso, não é bom gerente e mau gerente. É lógico que quanto mais tempo no cliente, quanto mais tempo você tem, quanto mais senioridade você tem em cima de um assunto, maior o nível de cobrança sobre o resultado que você dá, né, Felipe? Entendeu? Então, Eu perguntei assim porque essa parte de prever é meio difícil, né? porque o cara que ganha lá 20, 25 mil para ser um cara top de mercado, ele não pode cometer esse nível de defeito, de erro. O cara que está começando agora e ganha 4, 5, ele pode sim cometer esses defeitos. Entendeu? Não deveria, mas faz parte do aprendizado. Agora, o cara que ganha 20, que ganha 19, 20, que coloca lá que ele é o expert, ele não pode. Aí o nível de cobrança é excelência total. Entendeu? É isso. Gabriel, tudo bem com você, Gabriel? Você entendeu a aula? Tá tranquilo? Pode fazer um comentário? Tem alguma vivência? Coloca alguma coisa, Gabriel. Entendi, professor. Não tenho nada a falar, não. Entendi. Que bom, cara. Quando você não tem nada a falar, eu fico meio preocupado, hein, Gabriel? O Gabriel não quer falar mais, até. Kelly, você, Kelly, contribui com a gente um pouquinho, Kelly. A Kelly não vai conseguir falar com a gente? Guilherme, quer falar um pouco, Guilherme? Fala um pouquinho para a gente, Guilherme. Então, professor, eu já trabalho já com o método ágil, então eu entendi bastante coisa. E parece também mesmo, Guilherme, né? Fazer sempre com menor documentação, mas desde que eu consiga fazer com essa documentação entrega de qualidade, no menor tempo possível, né? E agregando valor para o meu cliente, né? Desculpa, eu não ouvi. É exatamente isso, Guilherme, o método ágil, né? A gente fazer a menor documentação possível, a menor documentação possível, mas essa qualidade de valor para o nosso cliente, né? Sim, dividido nas features, né? É isso aí. Você já conhece o Squad, é isso? Isso, eu trabalho com uma squad. Legal. A gente faz a gente trabalha com Scrum, né? Então todas as cerimônias, a retro, a planning. Bacana. Então vai ser bem legal. Tá? A gente vai trocar bastante figurinha aqui, Guilherme. Tá bom? Sim, tá bom. Falou. Deixa eu ver o Rafael. Rafael, fala um pouquinho com a gente, Rafael. O que você achou aí da aula? O que você achou do conteúdo? Agregou valor? Você já vive essa experiência? Quer falar um pouco, Guilherme? Ou Rafael? Acho que o Rafael não está conseguindo falar, né?
Vitor, fala um pouco para a gente, Vitor. Hein, Vitor? Você pode falar, Vitor, sobre... Fala, Rubão, o que você quer conversar aí? Oi? O que você quer conversar aí? Fala aí. Não, cara, eu só queria que a gente falasse sobre essa metodologia, que você entendeu, na sua visão, se você já aplica isso, se você tem uma experiência nisso ou não, se você trabalha com método ágil, método tradicional, que você concorda com essa, que uma coisa tem que complementar a outra, não excluir uma da outra, né? Eu achei interessante porque, na minha opinião, eu acho que tem muito lugar que não sabe implementar isso aí direito, do método ágil. Igual você falou, tem muito lugar que acha que o método ágil é só tacar a coisa e deixar pegar fogo, né? Só que acho que se você tiver uma base legal dele, você sabendo que você tem que implementar ele da forma certa, minimizar o máximo de erro possível, eu acho que você consegue trabalhar legal com ele. Mas, tipo, acho que você tem que ter uma experiência bacana para conseguir implementar ele bem, dependendo do projeto, o que for. Você tem muita razão, Vitor, no que você está falando, cara. Porque tem que ter uma visão muito forte, tem que ser um profissional que conheça bastante de visão ágil para poder implantar a metodologia ágil de verdade. Tem muita gente que faz entregas rápidas pensando que está fazendo metodologia ágil. Tem muita gente que tirou um monte de ferramenta da engenharia de software achando que isso é documentação e que tirar esses documentos transforma o projeto em ágil. Tem um monte de gente entregando um monte de coisa rápida sem testar muito bem, né? Porque isso é ágil. Não é verdade. Ágil é aquilo que agrega valor para o negócio. Então, se a gente tiver essa consciência que entregar ágil é entregar com a menor formalização, mas desde que eu tenha condições de criar funcionalidades, implantar funcionalidades que o usuário use e agregue valor para ele, para o negócio, aí, Vitor, sensacional. Implantamos metodologia ágil no seu conceito mais nobre, que é gerar valor para o nosso usuário final. Se a gente só colocou o software no ar e esperou o bicho pegar, fazendo correria para fazer conserto, para fazer, isso não é método ágil, né? Isso é um desenvolvimento hard rock, sem metodologia nenhuma, baseado em programação só, com uma alta taxa de fragilidade nos testes, que vai entregar um produto de baixa qualidade e que o cliente vai ter que gastar ali boa parte do tempo dele, junto com a equipe de desenvolvimento, até adequar ao uso que traz ganho para ele. Entendeu? Então, é bem legal a gente ter essa visão e que a gente pode, sim, trabalhar com os dois melhores dos mundos. Olhar o mundo da documentação, olhar o mundo do método ágil e transformar isso num método customizado para o projeto. E é isso que eu vou querer até que vocês pensem, que vocês façam quando a gente voltar. Agora eu acho que essa aula se estendeu bastante. Eu acho que a semana que vem a gente vai fazer uma aula só da nossa metodologia. E aí a gente vai trabalhar bastante essa questão de método ágil com o que a gente precisa entregar, cobrir, e aí vai ficar legal. Vai ficar bem legal, porque daí a gente vai começar a entender o que a gente pode usar dessas metodologias aqui de ferramenta, e aí o extremo necessário. Quando a gente veio falar de método ágil, no começo, eu não sei se vocês sabem dessa história, eles se autoproclamavam como mochileiros. Vocês sabem dessa história? Alguém sabe essa história dos mochileiros? E os caras que fizeram esse manifesto ágil, eles se autoproclamavam mochileiros? Não sabia, não. Não conheço, não. Sabe, Felipe? Não, primeira vez que... Agora que eu estou ouvindo falar, não conheço, professor. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Por que eles se autoproclamavam mochileiros? Porque imagina, cara, que a gente precisa subir uma montanha de 4.000 metros. Subir essa montanha de 4.000 metros. Cara,
E imagina que a Kelly precisa ir para a praia. Tudo bem? A Kelly vai fazer uma viagem para a Europa, conhecer várias praias na Europa, vai conhecer vários lugares. Inclusive, ela vai em lugares na Europa que vai ter praia, vai ter lugar na Europa que ela vai ter montanha, né? Ela vai fazer lá a viagem dela. Meu, a Kelly vai colocar na mala dela o guarda-roupa dela, né? Porque ela vai precisar. Tem coisa que ela vai colocar na mala e nunca vai tirar, porque é uma viagem que ela achou que ia usar, mas tudo bem, se não usar, fica na mala ela guardada no hotel enquanto ela passeia. Agora imagina que um de vocês vai ter que subir essa montanha aqui de 4.000 metros. Né? Vocês só vão colocar na mochila de vocês aquilo que for extremamente necessário para essa viagem do 0 ao 4K. Você não vai colocar na sua mochila, porque é peso, né? Nada que você não for usar. Porque você só vai carregar nas suas costas aquilo que está fazendo peso, mas faz sentido carregar para chegar lá em cima no topo da montanha. Então, vai carregar água, vai carregar mantimento, vai carregar barraca, cobertor. É isso que você vai carregar nas suas costas. Você não vai carregar sapato, você não vai carregar coisas superficiais que pesam, porque isso vai contribuir para a sua resistência, para essa subida dos 4K. Então, os caras do método ágil, eles se autoproclamavam mochileiros, porque eles só colocavam na mochila do projeto deles ferramentas que eles precisassem usar de maneira extrema. E aí daí que vem Extreme Program. Então, eles só colocavam na sacola deles para aquele projeto, para aquela montanha que era subir aquele projeto, lá entregar aquele projeto. Então, eles encaravam o projeto como uma montanha e eles colocavam na mochila deles só as ferramentas que realmente eles fossem usar. Então, nada de que não fosse usar era permitido colocar nesse projeto. Daí que vem o termo Extreme Program e daí que vem esse termo mochileiros para quem proclamava, para quem era um dos manifestantes ágeis, do métodos ágeis, do Manifesto Ágil, lá no começo dos anos 2000. Entenderam, pessoal? Bacana? Bacana. Legal, né? Beleza, pessoal. Iago, pode falar, Iago? Iago não está podendo falar? Não? Mais alguém quer falar? Danilo, já falou, Danilo? Quer falar mais um pouco? Não, professor, tá de boas. Tá de boas? Tá de Então, boas. pessoal, eu vou agradecer a participação de todos vocês na aula de hoje, tá? E me colocar à disposição aqui de vocês. E agora sim, para a semana que vem, agora que eu já dei essa visão dos métodos ágeis, ela é importante, e até prorrogou um pouco a aula, minha visão era usar só metade da aula, mas como a gente postergou bastante a aula, né, eu achei importante para a gente entender muito bem o que é entregar ágil, o que é uma metodologia. A metodologia não é um conjunto de documentos, porque quando vocês propuserem a sua metodologia, né, eu quero que vocês, tudo que tenha lá naquela metodologia, eu possa usar no projeto. O que for descartável, eu não quero na metodologia de vocês. Eu quero que a gente tenha uma metodologia para pequenas empresas que têm que entregar projetos de qualidade, precisam otimizar ao máximo o uso dos recursos. Então, vocês vão propor para o Rubens, propor para esse gestor de vocês aqui, um conjunto de ferramentas que vão compor a sua metodologia extremamente úteis para o dia a dia de vocês. Tá claro isso, pessoal? E esse desafio, a gente começa a falar nele
na próxima aula. Tá bom? Gostaram? Legal. Fechou, professor. Sim, gostei. Sucesso. Com isso aí, o que eu quero que vocês estudem durante essa semana? Né? Entrem, eu vou deixar aqui para vocês, eu vou copiar agora aqui o endereço, e eu quero que vocês entrem nesse endereço. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero que vocês entrem nesse endereço aqui, ó. Aqui. E vocês comecem a ver o que tem de metodologia aqui, ó. Entendeu? Ó, fábrica de software, iniciação, elaboração, tá vendo? Para desenvolvimento de projetos com conceito de fábrica de software, tem essa metodologia. Na interação de iniciação, né? O que ele vai ter na interação? O que daqui vocês podem resumir ao máximo para entender o que é de requisitos aqui, o que é de arquitetura, né? Então, vocês comecem a estudar aqui para a gente bolar já processos que sejam extremamente necessários. Se você puder juntar 3 num só, junta. Se você puder tirar isso aqui e ir para cá, não sei. Pensem para a gente discutir junto, tá bom? Então, para isso, ó, eu vou colocar aqui de novo eu vou colocar aqui de novo, ó, o link para vocês, vou copiar, o Ctrl+C, e vou chegar aqui na aula de hoje, de vocês, eu vou colocar aqui, ó, vocês copiem, Ctrl+C, Ctrl+V, para poder fazer acesso lá. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, professor. Estudem, né? Porque além disso aqui, ó, aqui, além de ter isso aqui, também tem toda a elaboração. Deixa eu ver se consigo achar aqui também, ó. Deixa eu só ver se eu tenho aqui já o link para te mandar para vocês, né, do RUP. Ficou um pouco lento agora aqui, ó, para mim, tá? Eu quero mostrar um negócio para vocês também. Aqui, ó, todo mundo, quem gosta de banco de dados aí, ó, não é esse link não, pessoal. Depois eu abro o link certinho para vocês e mando, e a Grazi manda para todo mundo, tá bom? Aqui, pessoal, eu compilei hoje, até mandei para uma amiga aqui, né, com uma menina que me pediu, né? Eu não sei quantos vocês estão adiantados ou não, mas aqui, ó, tem 16 aulas de banco de dados, né? E depois mais uma aula de banco de dados. Então, se vocês quiserem, eu posso copiar isso aqui. Quem quiser depois ter essas aulas todas gratuitas ali, ó. Tá? Eu vou copiar também aqui. São aulas gratuitas de banco de dados. Se vocês depois quiserem, né? Compartilhar, usar, né? Aqui, Ctrl+C, Ctrl+V também. Tá aí, ó. Aí você só depois compartilha aí com seus colegas. Tá bom, pessoal? Beleza. Tá ótimo, então. Pessoal, muito obrigado pela participação na aula de hoje. Espero que tenham gostado, né? Espero que eu tenha colaborado a construir, né? E é difícil, né, cara? Porque quando a coisa é prática, todo mundo vê ali o resultado.
mas quando nós estamos falando de conceito, cara, eu sei que é chato, eu sei que, porra, esse cara fala pra caramba, né? Mas é importante vocês terem consciência que vocês serão profissionais melhores se vocês tiverem mais conceitos e, a partir de mais conceitos, vocês conseguirem gerar soluções aonde as pessoas não enxergam, tá? Então, cara, espero que eu tenha conseguido motivar vocês para isso e dar um conjunto de conceitos que vocês possam usar aí para a formação do perfil profissional de vocês. Obrigado e até segunda-feira que vem, aí sim, trabalhando no desenvolvimento da nossa metodologia. Obrigado, pessoal. Alguém quer colocar mais alguma coisa antes de encerrar? Não, tranquilo. Não? Então, pessoal, boa semana para vocês. Boa semana. Mantenham-se aí, se cuidem. Mantenham-se ainda no nosso enclausuramento necessário aí, tá? Se cuidem de vocês para não contaminar os seus pais, né? Seus avós, seus pais, as pessoas que moram com você, que amam vocês. Boa semana para vocês. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu. Falou, professor. Valeu, professor. Valeu. Tchau.